Okay. Good morning, all of you. Good morning. And this is the third day, and first setting a proper motivation. Então, nós estamos no nosso terceiro dia, então primeiro nós vamos estabelecer uma motivação apropriada. For this, two main things, taking refuge and Bodhicitta. Nós fazemos duas coisas, nós tomamos refúgio e fazemos a cultivação, o cultivo da Bodhicitta. And any virtue that one does, like studies, meditation, reflection, frustrations, and so forth, doing this, these two must precede refuge and Bodhicitta. Então, qualquer atividade que a gente for fazer, estudar, fazer prática de meditação, prostração, qualquer atividade do Dharma que a gente for fazer, deve ser precedida por refúgio e Bodhicitta. And for the refuge, visualize all the Buddhas and Bodhisattvas, particularly Buddha Shakyamuni, in a space in front of us, that's so loving, caring, and embracing. Então, para tomar refúgio, nós visualizamos todos os Budas e Bodhisattvas na nossa frente, especialmente o Buda Shakyamuni, com uma atitude de amor, de nos abraçar, acolhedora. And for the Bodhicitta, visualize your two kind parents and all the family members, including your children, and all the human beings, animals, insects, hungry ghosts, hell beings, god and goddesses, spirits, all with you, leaving them aside. Então, junto conosco, para a prática de Bodhicitta, então nós visualizamos nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, toda a nossa família, todos os seres humanos, todos os animais, insetos, fantasmas famintos, seres dos infernos, deuses, semideuses, espíritos, todos estão junto conosco fazendo a prática de Bodhicitta. And feel the love and affection towards all the beings. Então, sinta amor e afeição por todos os seres. So with this in mind, let us invoke the spirit with folded hands. Let us invoke the spirit. May I become Buddha for the benefit of all sentient beings. Então, com as mãos unidas em prece, nós invocamos essa aspiração de que nós possamos atingir a iluminação para o benefício de todos os seres. Okay, with this in mind, the first, what do we have here in this? First, the Dharma mantra. Second one is the meaning. Third one is the four seals. Then the next one is Bodhicitta. Okay, what you do is that the Lama you do the refuge and Bodhicitta and the lineage masters. Yes. First the refuge, then the lineage masters, and then we'll read this. Então, primeiro o Lama Rinchen vai nos conduzir aqui com o refúgio e Bodhicitta, depois a prece e a linhagem, e depois nós vamos ler essa folhinha que a gente tem. Na página 13, caderno azul, o refúgio do Bodhicitta, a primeira parte, os primeiros dois primeiros refúgios, os segundos dois primeiros Bodhicitta. No Buda, no Dharma e na Sangha, eu tomo refúgio até a iluminação. Pela virtude da generosidade e outras boas ações, alcançarei o estado búdico para o benefício de todos os seres. No Buda, no Dharma e na Sangha, eu tomo refúgio até a iluminação. Pela virtude da generosidade e outras boas ações, alcançarei o estado búdico para o benefício de todos os seres. No Buda, no Dharma e na Sangha, eu tomo refúgio até a iluminação. Pela virtude da generosidade e outras boas ações,
alcançarei o estado búdico para o benefício de todos os seres. Página 6. Desprecioso Lama Raiz, sentado sobre um lótus na coroa de minha cabeça, abençoe-me com sua grande bondade, concedendo-me a perfeição do corpo, da fala e da mente. Rogo aos 4 lamas oniscientes que aumentaram a colheita dos 4 corpos de emancipação através da realização da incessante chuva das 4 grandes iniciações, propiciando assim a manifestação das 4 mandalas realmente puras. Rogo a Vajradhara que tudo permeia, Nairatmya, o Senhor do Poder, Mahasiddha Krishnapa. Rogo ao grande Lama Drogmi Setum Kungrim Sanctum Shobar, aos auspiciosos Sakyapas, aos veneráveis irmãos, ao Senhor do Dharma e o sábio Shogye Papa. Rogo a Conchopal, o Senhor do Dharma, Sonampal, Sonangyaltsen, Pautsen, Dutsen, Bodhicitta, Stempa Shampoo. Rogo a Kunga Wanchuk, ao onisciente Sonam Senge, Conchopal, Sangue Rinchen, Sakya Lotsawa, Concholutrup, Kunga Rinchen. Rogo a Sonam Wampo, Dapa Lotru, Sangue Gyaltsen, Kunsan Sonam, Sonam Wanchuk e Kunga Tashi. Rogo a Sonam Rinchen, Sakin Kunlo, Kunga Tashi, ao poderoso Pema Sudo, a Kunga Gyaltsen, Tashi Rinchen, Kunga Nempo. Pelas bênçãos dessas preces e da renúncia, possam as 2 bodhicittas nascer em meu coração. Consciente da sabedoria e do seu resultado, abençoe-me para que eu entre no caminho do grande segredo. Em todos os nascimentos, tendo obtido todas as realizações favoráveis, tais como foram exaltadas pelos conquistadores, e tendo bem realizado todas as aspirações de acordo com o Dharma, possa aumentar a prosperidade do Sansara e do Nirvana. Em todas as vidas, possa eu nunca estar afastado do meu Lama perfeito. Possa eu sempre desfrutar da sua glória, realizando as boas qualidades dos estágios e do caminho. Possa eu rapidamente atingir o estado de Vajradhara. Pelo poder da minha prece e súplica, possam vocês ser a causa para mim e para todos os seres, onde quer que vivamos, da eliminação da doença e da pobreza, dos demônios e dos conflitos, e para que o Dharma e as condições auspiciosas possam prosperar. Okay. We will recite the mantra, the essence of dependent origin mantra 3 times together. Meanwhile, try to remember the meanings. Então, nós vamos recitar o mantra da essência da originação dependente 3 vezes. Enquanto a gente recita, a gente se lembra do significado do mantra. Om Lama Tu Prabhavam Tum Te Sham Gato Yavatat Te Sham Boda Evam Vati Mahashramanaya Svaha Om Yedarama Tu Prabhavam Tum Te Sham Gato Yavatat Te Sham Chayo Niroda Evam Vati Mahashramanaya Svaha Om Yedarama Tu Prabhavam Tum Te Sham Gato Yavatat Te Sham Chayo Niroda Evam Vati Mahashramanaya Svaha. And meaning of the mantra in E o Portuguese. significado do mantra, então, a gente recita em português. Todos os fenômenos e sofrimentos decorrem de causas. As causas são ensinadas pelo Tathagata. E também a cessação das causas é ensinada pelo grande ser que vê. 2 more times. Então, mais 2 vezes. Todos os fenômenos e sofrimentos decorrem de causas. As causas são ensinadas pelo Tathagata. E também a cessação das causas é ensinada pelo grande ser que vê.
Todos os fenômenos e sofrimentos decorrem de causas. As causas são ensinadas pelo Tathagata. E também a cessação das causas é ensinada pelo grande ser que vê. And the next 4 seals. Então, os 4 selos. 3 times? No. Oh, yeah, 3 times. Então, os 4 selos também. Todas as causas compostas são impermanentes. Todas as coisas contaminadas têm a natureza do sofrimento. Todas as coisas têm a natureza da vacuidade e da ausência de eu. Transcender a dor é a paz absoluta. Todas as coisas compostas são impermanentes. Todas as coisas contaminadas têm a natureza do sofrimento. Todas as coisas têm a natureza da vacuidade e da ausência de eu. Transcender a dor é a paz absoluta. Todas as coisas compostas são impermanentes. Todas as coisas contaminadas têm a natureza do sofrimento. Todas as coisas têm a natureza da vacuidade e da ausência de eu. Transcender a dor é a paz absoluta. Okay, next verse on Bodhicitta. Just feel that may I soon unravel the treasure of enlightenment within me, that I can benefit all the beings across the traditions. Então, agora com os versos da Bodhicitta, a gente cultiva essa aspiração de que eu possa rapidamente revelar todo o tesouro da iluminação que existe dentro de mim e que assim eu possa beneficiar todos os seres de qualquer tradição. Tomo refúgio nas 3 joias, confesso todas as negatividades individualmente, regozijo nas virtudes de todos os seres, guardo o precioso estado búdico com apreço em meu coração. Jeanne, Stop. just wait. Okay, so this I'd like to explain it. We have to know the meaning, and then you will be inspired. The first one is that I go for refuge in the Triple Gem. So this means that we're taking huge responsibility. I'm going to become Buddha for the benefit of all sentient beings. It's a huge responsibility. And for example, like if you want to do a big work, you must you need to have a support you need a big support from others. So for us, this is the greatest of the responsibility to become Buddha for the benefit of sentient beings, including everybody, not excluding somebody. You are from this tradition, you're from this tradition, I'm from this tradition. We are all just one. So for this, it's a huge responsibility. So with this, the greatest of the support is the Triple Gem, Buddha, Dhamma, and Sangha. So the first line says, I seek the support of the Triple Gem so that I can take responsibility for all the beings there. Anybody comes to you, will feel that you are one of them. They feel that. If that happens, you are a great Dhamma practitioner. Então, primeiro, Geshe vai explicar o significado desses versos para nós, para a gente se sentir inspirado. Então, primeiro, toma um refúgio nas 3 joias. Então, aqui nós estamos assumindo uma grande responsabilidade, uma responsabilidade enorme de atingir a iluminação para conduzir todos os seres junto conosco à iluminação. Então, qualquer pessoa, qualquer ser que se aproximar de nós vamos considerar que todos esses seres nós vamos conduzir à iluminação. Isso é uma tremenda responsabilidade. Então, para isso, quando a gente vai fazer um trabalho muito grande, a gente precisa de um grande apoio, não é? Então, aqui a gente pede o apoio das 3 joias para nós, o que pode mais nos ajudar nessa tarefa gigante, são as 3 joias, o Buda, o Dharma e a Sangha. Então, aqui no primeiro verso, a gente pede o apoio, a ajuda das 3 joias, para que a gente possa realizar essa tarefa imensa de conduzir todos os seres à iluminação. So this journey of becoming enlightened, this is a huge journey. It's not an external journey, it's an internal journey. Because in internal journey, the road must be clear. Journey means the road. Road must be clear, and the road is none other than your own mind. So this mind must be clear of the obstacles. So if the road is blocked by trees, boulders, and so forth, you cannot undertake the journey. So your mind, if that's blocked by the mental defilements, anger, attachment, and so forth, and negative karma and so forth, so that will block your journey. So this mind must be clear of the obstacles. So the best way by which you do so is confessing the negativities individually. So the second line says, I confess the negativities individually, meaning that I will confess the negativities so that these negativities will not block me from undertaking the journey to enlightenment.
Então, essa jornada para a iluminação, ela é uma grande jornada, né? Mas ela não é uma jornada externa, é uma jornada interna. E para qualquer jornada, para a gente poder avançar no caminho, esse caminho precisa estar limpo, livre de obstáculos, desobstruído, né? Então, o que nós fazemos agora para que essa nossa jornada interna esteja desobstruída, nós purificamos a nossa própria mente, porque esse caminho está dentro da nossa própria mente. Então, aqui nós confessamos tudo que possa nos atrapalhar. Então, todas as negatividades, raiva, todo tipo de obstáculo. A gente aqui confessa para poder livrar o nosso caminho, para o nosso caminho poder ser desobstruído, para a gente poder, então, por fim, atingir a iluminação. Então, o segundo verso é isso. So now you have a great support, and the road is clear of the obstacles. But if the car does not have the fuel, again you cannot go. So this car is none other than only your mind. Your mind should have enough fuel of the merit accumulation. So the best way by which to do this merit accumulation is by rejoicing in the virtues of others, not being jealous or not being competitive, be inclusive, rejoice in the virtues of others. This is the best way by which to multiply your merit. Então vamos... So the second line says, I rejoice in the virtues of all the beings. Third line. Então, a segunda linha, então, era confesso todas as negatividades individualmente. A gente já tem um apoio das três joias para essa jornada, né? Então, mas se a gente for fazer uma viagem e o nosso carro não tiver gasolina, a gente não avança, né? Então, aqui no nosso caso, esse nosso carro, na verdade, é a nossa própria mente. E o combustível para a nossa viagem são os nossos méritos. Então, a melhor forma de acumular méritos é regozijar na virtude de todos os seres. Então, em vez de sentir inveja, né, de ciúmes, a gente se alegra com as virtudes de todos os seres. Então, regozijar com a virtude de todos os seres é a forma mais eficiente de a gente multiplicar os nossos méritos. Então, a terceira linha é essa: regozijo nas virtudes de todos os seres. So now that you have a great support and the road is very clear, car is enough fuel. Now, what kind of journey are you going to undertake? So the fourth line says, I'll take the journey of Buddhahood for the benefit of all sentient beings. When I say Buddhahood, it doesn't mean Buddhism. It's about that I'm going to uncover my potential fully so that I can be of greatest benefit for me and greatest benefit for all the beings. So this is this journey. The fourth line says, I hold the precious Buddhahood in my heart. Então, a gente já tem um grande apoio, nossa estrada está liberada, nós temos gasolina no nosso carro, agora que caminho que a gente vai trilhar, né? Então, o quarto verso fala sobre isso. Então, o caminho que a gente vai trilhar é não de alcançar o estado búdico ou atingir a iluminação, mas isso não é propriamente budista. Isso é simplesmente revelar o nosso potencial máximo para poder beneficiar todos os seres de qualquer tradição. Então, não fala especificamente a respeito do budismo, fala a respeito do nosso potencial como seres humanos, neste caso. Então, o quarto verso é esse: guardo o precioso estado búdico com apreço em meu coração. Okay, now we'll say this 2 times together. Agora a gente vai recitar esses versos mais 2 vezes juntos. Tomo refúgio nas três joias, confesso todas as negatividades individualmente, regozijo nas virtudes de todos os seres, guardo o precioso estado búdico com apreço em meu coração. Tomo refúgio nas três joias, confesso todas as negatividades individualmente, regozijo nas virtudes de todos os seres, guardo o precioso estado búdico com apreço em meu coração. Okay, good. And you will recite the last verse once. Nós vamos recitar o último verso, os fundamentos da sabedoria do caminho do meio de Nagarjuna uma vez. A cessação dos karmas e das aflições é o nirvana. Os karmas e as aflições surgem da conceitualização, da atenção inapropriada, o que, por sua vez, surge da elaboração, da ignorância, da fixação ao eu. A elaboração cessa através da sabedoria da vacuidade. Okay, we'll recite the heart of the mantra 3 times together. Então, mantra do Sutra do Coração primeiro, 3 vezes juntos. And as you do that, just imagine that you are inspiring
all the sentient beings to join you, to cleanse your mind of the mental defilements, and eventually be freed from all the miseries and experience the ultimate happiness. Então imagina que enquanto a gente recita, a gente está inspirando todos os seres a se unir a nós, se juntar a nós, nessa eliminação de todas as falhas mentais, todos os nossos obstáculos, para que a gente possa seguir o caminho juntos para a iluminação. And how many of you have been to Rajgir, the place where the Heart Sutra was actually taught? Quantas pessoas foram a Rajagriha, onde o Sutra do Coração foi ensinado? Pico dos Abutres. Okay, so that would be good if ever you happen to be in India, why not be making the attempt to visit that place where the sexual Heart Sutra was taught. And if you get a little bit of glimpse of what the Heart Sutra is all about, you'll see that this is full of awakening. You'll see that this is ultimate hope for your freedom from suffering and for all others. Então, quando a gente for para a Índia, a gente não pode perder a chance de visitar esse lugar. A gente deve tentar chegar a Rajagriha para ver onde esse Sutra do Coração foi ensinado. E ali a gente pode ser que a gente tenha um vislumbre de que realmente esse ensinamento é a esperança maior, absoluta, da liberação de todo o sofrimento. And some people may not agree with me, but I personally think that if somebody studies this Heart Sutra, you get a glimpse of emptiness. It's not necessarily you should be Buddhist. You can feel that benefit. Pode ser que algumas pessoas não concordem com o Geshe lá, mas ele acha que estudar o Sutra do Coração pode trazer um vislumbre da liberação, mesmo para quem não é budista. Qualquer pessoa pode sentir qualquer pessoa que estude, né, o Sutra do Coração, esse ensinamento, pode sentir que isso é um grande, grande benefício. And many of the scientists today, the physicists, neuroscientists, they're all attracted to the Buddha's teachings on emptiness. Então, muitos cientistas hoje em dia, físicos, neurocientistas, estão muito interessados nos ensinamentos do Buda sobre vacuidade, hoje em dia. So once when I was in Israel for a big conference organized by a very renowned neuroscientist, and to my address, to my talk, I summarized the summary on emptiness. Emptiness of objectivity is the objectivity of the object. I said it, and then after this, okay, we have to write down. You may not remember it. Emptiness of objectivity is the objectivity. No, Right. Okay. Emptiness of objectivity is the objectivity of the object. Emptiness of objectivity of the object is the objectivity of the object. Is the objectivity of The object. object, yeah. Então, a vacuidade é... Okay, so I said it, and then the host is a very senior neuroscientist. He must be in his 70s. Very senior and reputed neuroscientist. And after the conference, we find that he was like a small child memorizing this. He was so fascinated by this. A brilliant neuroscientist, so well known in Europe. And he was memorizing like the emptiness of objectivity of the object. And then he could not say it too well, and he was double checking with somebody else. And a person said, you ask him directly. So then I said, and then he wrote it down, and he was like a small child memorizing it. Wow, this is a brilliance. It's not about traditions. It's about the unbiased, someone who's brilliant can sense it. This makes sense. O Geshe lá, então, estava em Israel uns anos atrás, participando de uma conferência com neurocientistas, organizada por um grande neurocientista israelense. E daí, durante a fala dele, ele falou essa frase: a vacuidade da objetividade é a objetividade do objeto, right? Então,
Então aí esse neurocientista, ele parecia uma criança tentando decorar essa frase. Então ele ficava escrevendo, aí checava com o colega para ver se estava certo. Aí o colega falava, não, pergunta direto para ele. Parecia uma criança, ele ficou encantado com a frase, com esse ensinamento. Então, ele realmente era um senhor, assim, devia ter mais de 70 anos, né? E era brilhante. Então, realmente, esse ensinamento, ele faz sentido para pessoas assim, que são brilhantes e que não têm vieses, né? Que não tem nenhuma tendenciosidade, assim, com respeito à sabedoria, né? So therefore, how we can make distinction between the learned people and the not learned. Not learned will distinguish the traditions, Buddhists, Theravada, this and Mahayana, and the Christians, Buddhists, on the basis of the dress, hats, and so forth. These are ordinary people's distinguishing the traditions. The learned people, for them, it doesn't matter. For them, it doesn't matter. The cups doesn't matter. What is inside? The contents. So the wisdom, which the Buddha taught, that is something which really amazes the learned people, the wise people. Ordinary people, the dress is different. This is the Buddhist way of dress. This is the Christian way of dress. This is ordinary people's way of distinguishing, making distinctions. Então, como é que a gente distingue uma pessoa que tem sabedoria de uma pessoa comum, né? A pessoa comum, ela faz distinções entre as tradições. Os budistas se vestem assim, falam tal coisa, os cristãos se vestem de outro jeito. As pessoas comuns, elas fazem essas diferenciações assim, entre as tradições. Uma pessoa de sabedoria, ela não se importa, não interessa de onde que vem aquela fala de sabedoria. Não interessa a xícara, interessa o que está dentro da xícara para essas pessoas de sabedoria, né? Assim que a gente pode diferenciar uma verdadeira sabedoria do que uma pessoa comum que faz diferenciações. It was interesting. One time I was in Dharamsala, I think on Dharamsala airport. There was one, I think which country, the foreigner, not this Westerner, lady with the baggage trolley came towards me and smiling and said that, which tradition are you from? And then initially I thought that, okay, she's totally new to Buddhism. And I said, I'm following Buddhism. She said, I know, you're a Buddhist. So which tradition you're following? Then I understood what she's saying. I said that I'm following Buddha. Deliberately I said it. And she said, yes, I know you're following Buddhist. You're a Buddhist, you are following Buddha. So which tradition you're following? Yeah, I'm following Buddha's tradition. Again, she said, no, I know that. Sakya, Kakyu, Nyingma, Gilu, which? I said that this is non-dharma. I said, this is non-dharma. Why this non-dharma? Because you create division. I'm from this tradition, you're from this tradition. This division is created, this is the cause of samsara. This is what Acharya Dharmakirti very clearly stated, that who see yourself as different from others. And with this attachment to your tradition and aversion to others' tradition will come. And this attachment, aversion will trap into karma. This karma traps into samsara. So there is no dharma, it's non-dharma. I told her. Então, Geshe estava no aeroporto de Dharamsala uma vez, e uma mulher, uma ocidental, né, pelo jeito dela, assim, uma ocidental se aproximou dele, e com o carrinho dela, assim, perguntou, que tradição você segue? A Geshe falou, eu sou budista. Não, sim, eu sei que você é budista, mas qual tradição você segue? Então, sigo a tradição do Buda. Não, então eu sei, mas olha, Nyingma, Gelugpa, Sakya, Kagya, qual tradição você segue? Você não, isso aí que você está dizendo, que você está me perguntando, isso não é Dharma. Isso cria divisão entre as escolas e as tradições. Isso não é o Dharma que foi ensinado. Dharma, que ele se falou isso que quando você se identifica com uma tradição, você gera aversão pela outra. E esse apego e aversão gera karma. Isso é o próprio samsara, né? Então, isso que você está me perguntando, isso não é o Dharma. Okay. So with this, we recite this Heart Sutra together. So all these, there's nothing to do with, there's nothing to do with the Theravada, Mahayana. It's all about the teachings of the Heart Sutra, then what Nagarjuna taught, then the Four Seals. They're all the teachings of Buddha.
Nothing to do with this tradition, that tradition. Yeah. Então, agora nós vamos recitar uma Sutra do coração, mas o Geshe está dizendo que nada que está aqui na nossa folhinha tem a ver com a tradição Theravada, Mahayana, é a sabedoria do Buda, né? Não tem nenhuma diferença entre tradições. Okay, we'll say this together. The horse of the mantra 3 times. Eto om gate gate paragate parasam gate bodhisvathyatam om gate gate paragate parasangate bodhisvathyatam om gate gate paragate parasamgate bodhisvaha. Okay, so today the teachings on Bodhicitta. Okay. So our mind, the true nature of mind. So the true nature of mind, whether you are Buddhist or non-Buddhist, whether male, female, it doesn't matter. The true nature of mind is so beautiful. It's so expansive. Number one, the true nature, if it manifests, and nothing can obstruct this mind. So because nothing can obstruct, it is totally fearless. Number one. Então, hoje o nosso assunto é Bodhicitta. Então, a verdadeira natureza da nossa mente, ela é completamente igual, não tem nenhuma diferença em termos de gênero ou em termos de tradição, se é budista, se não é budista. Todos temos a mesma natureza, a natureza da nossa mente é igual, ela é bela, ela é expansiva, e quando ela se manifesta, ela não pode ser obstruída, não há nada que possa obstruir a nossa mente. Então, existe um destemor, esse é o primeiro ponto. So the second nature of the mind is that not only that nothing is obstructed, the true nature, nothing is obstructed, that it flows, the true nature, it can flow so freely to every atom of the universe. Então, o segundo ponto sobre a natureza da nossa mente é que como ela não pode ser obstruída, então ela flui sem nenhuma restrição por todos os átomos do universo. So the Bodhicitta practice is primarily to let your mind expand, be expansive, to flow freely towards everyone. Então, o primeiro ponto da prática da Bodhicitta é permitir que a nossa mente se expanda, para que ela flua igualmente, naturalmente, por todos os seres do universo. So when I first heard about the Francis of Assisi, Saint Francis, when I first heard about him, I was really impressed. Wow, it's amazing. Quando o Geshe ouviu falar pela primeira vez de São Francisco de Assis, ele ficou muito impressionado. Ele falou, nossa, é incrível, realmente. Look at him. Even the animals, they come fearlessly to him. Wow, it's amazing. Então, olha para essas imagens de São Francisco, né? Os animais, vocês viram essa imagem de São Francisco? Tem aqui no Tarsi, a estátua? Os animais chegam perto dele, assim, sem medo nenhum dele, né? So I was so happy that the Lama Rinchen keep it here. Yeah, I'm so happy. Então, o Geshe está muito feliz de ver a estátua do São Francisco aqui no altar. It's so precious. Ele é muito precioso. Yeah. So I personally, say, when I meet with people, they say particularly, it doesn't matter how high, low, educated, uneducated, it doesn't matter. When I go there, anybody who seems so lowly in the community, but if you
feel the depth of this person's love and affection, then I adore this person. It doesn't matter what tradition. Então, porque Geshe lá não interessa muito qual é a tradição, se a pessoa tem se ela tem uma posição muito elevada ou não, se ela tem uma formação muito sofisticada ou não interessa. Quando ele chega perto e sente a profundidade do amor e da afeição por essa pessoa, ele não faz nenhuma diferença, assim, para ele é isso que importa naquele momento. Okay. Once when I was in Cambridge, there was, I think about like 16, 17 years ago, I was in Cambridge, and my two friends took me to the supervisor, PhD supervisor, professor, who was then the principal of a college in Oxford University. So we went to Oxford, and this professor, he was very senior. He was a Christian, a Jesuit Christian, Jesuit father. He was extremely learned. And by being there in front of him, I was just in my 30s. Today I'm 55. I was just in my 30s, 32, 33. He must be already in his late 70s. And later on, I came to know that, so when I mentioned his name to the people in England, they said that he's the one who comes on the television so often. He's a television person. What is his name? Father Hughes. Father Hughes. And then so they introduced me to him, and how he was treating me as so like a colleague. As a colleague, as you know, as like two principals coming together, two professors coming together. From my side, deep inside me, I could feel this like I'm his son. I could feel that. Então, Geshe lá, pelo que entendi, uns 25 anos atrás, mais ou menos, ele esteve em Cambridge. E os amigos que levaram ele para Cambridge convidaram ele para visitar esse padre Hughes, que era um diretor da Universidade de Oxford. Então, eles foram para Oxford e encontrar com esse padre. E ele era um padre jesuíta, né? Muito sábio, de uma qualificação de conhecimento assim, muito elevada, né? E ele se encontrou com o padre e ele tratava o Geshe lá como se fosse par, assim, como se fossem dois diretores do mesmo nível, assim, conversando, assim, como se fosse par, né? E ele já tinha mais de 70 anos, ele era um senhor. E o Geshe lá tinha 30 e poucos anos, agora tem 55, então foi 25 anos atrás, mesmo. Daí ele se sentia, na verdade, embora ele fosse tratado como um par, ele sentia como se ele fosse filho desse homem, né? Ele tinha essa impressão, que ele era filho desse padre maravilhoso. E quando ele falou para os amigos dele que ele tinha encontrado com esse padre lá, eles falaram, nossa, esse cara é super famoso, ele aparece na televisão toda hora. E ele achava, ele era assim, tratava como parceiro. And he was extremely busy person. He spent 3 hours sitting with me, discussing on philosophy and logic. E ele era uma pessoa super ocupada, mas ele passou 3 horas com o Geshe lá discutindo filosofia e toda os estudos, discutindo filosofia budista com o Geshe lá. Of course, he is extremely learned, but what I appreciate the most is his love and affection. So beautiful. Ele era tinha muito conhecimento, né? Mas o que o Geshe lá mais apreciou mesmo era o amor e a afeição que ele era capaz de demonstrar. Okay, and there are many such incidents. So for me, it doesn't matter what kind of hierarchy, what position. For me, anybody who displays this quality, what is love and genuine love and affection towards others, and particularly I look at the person that he was the former translator of the Dalai Lama. He's like this. Then the person maybe very nice, but then I watch when the person interacts with the other people who are otherwise considered as low in the community. So when the relation is beautiful, I really deep inside adore, I respect. Então ele não se importa muito se a pessoa tem muito conhecimento, se não tem, né? O que mais impressiona o Geshe lá é se a pessoa é capaz de demonstrar esse amor, esse afeto pelas pessoas, né? Então, muitas vezes quando alguém conhece o Geshe,
a pessoa pode saber que ele era um tradutor do Dalai Lama, então pode ser gentil porque respeita, né? Então, tá bom, ele gosta disso, tudo bem. Mas o que ele mais aprecia é quando alguém que está em uma posição mais elevada do que outra pessoa trata essa outra pessoa com o mesmo amor e afeição. Isso é o que mais impressiona. Okay, so with this in mind, the Bodhicitta is so beautiful. It's amazing. If you could feel this, if you practice, of course, only with the practice, you will feel it. And this is something which you find across the traditions. Say, particularly with the practice of Bodhicitta, this is something will not be simply because somebody is very kind. Otherwise, doesn't mean that is a Bodhicitta. Bodhicitta is a very specialized meditation practice. So you could feel that somebody is practicing this at some level. You could feel it right away when you're with this person. You will just feel being a part of that person. You will feel that. So when that happens, that person is a deep meditation Bodhicitta. Então, a prática da Bodhicitta, ela é uma prática maravilhosa, né? E ela também está presente, essa mesma prática, de alguma maneira, está presente em muitas tradições também, né? Não é só no budismo. Mas ela não quer dizer só que a pessoa que pratica a Bodhicitta é uma pessoa gentil, né? Amorosa, não é só isso. Quando uma pessoa tem uma prática forte de Bodhicitta e você se aproxima dessa pessoa, você se sente como se ela te abraçasse, como se você fosse parte daquela pessoa, né? Então, quando você sente isso com alguém, na presença de alguém, você pode pensar assim, essa pessoa acho que ela é um grande praticante da Bodhicitta, realmente. Okay, so this Bodhicitta, for this is a beautiful mind. In fact, this is something which you practice it, only then will come. It will never come simply by Guru's blessings. It will never come. Então, a prática da Bodhicitta é uma qualidade da mente. Bodhicitta é uma qualidade da mente, é uma mente, né? Que não vai surgir, assim, espontaneamente, ou só porque você recebe as bênçãos do Guru. Você precisa praticar. É uma prática, realmente. Okay. So this, of course, on the planet Earth, for the first time, it was taught by Buddha Shakyamuni. For the first time, it was taught by Buddha Shakyamuni. And then in terms of the practice, there are two primary traditions. Então, a Bodhicitta, nesse nosso planeta Terra, a primeira vez que ela foi ensinada foi pelo Buda Shakyamuni. E existem, a partir desses ensinamentos do Buda, existem duas tradições principais que ensinam da prática da Bodhicitta. So one is known as the sevenfold cause-effect method, and the other one is known as method of equalizing and exchanging self for others. Então, são duas tradições principais. A primeira é o treinamento em 7 pontos do cultivo da Bodhicitta, e a outra é a equalização e a troca de lugar com o outro, a gente poderia dizer, exchanging yourself to others. Você troca de lugar com o outro. Equalizing and exchanging. Yeah. Cause and effect, yes. O primeiro treinamento é de causa e efeito em 7 pontos. Obrigada. Okay. The first one, which the Buddha Shakyamuni taught, it was primarily they passed down this technique was passed down to Arimathea. The sevenfold cause-effect method was passed down to Arimathea. And second one, the technique was primarily passed down to Arimajushri. Então, essa primeira forma de prática dos 7 pontos de causa e efeito foi passado principalmente por Maitreya, ensinado principalmente por Maitreya. E a prática de equalização e troca de lugar, vou achar uma palavra melhor para isso, mas equalização e troca de lugar foi passado principalmente por Manjushri. And then from the first one, from Arya Maitreya, it was passed on to Arya Sangha. Arya Sangha, and then of course Acharya, the Vasubandhu, and then finally down to the 11th century, Lama Selingpa, and then to Lama Adisha de Bangara Shri Gyana. Então, essa primeira tradição, assim, linha de ensinamento dos 7 pontos de causa e efeito, foi passado primeiro para Maitreya, depois para a Sangha,
depois para Vasubandhu, e lá no século XI, para o mestre Serlimpa, que era o mestre da Atisha de Pankara. Então, essa é a linhagem dessa. And then the other method, the method equalizing the exchanges of others from Arya Manjushri down to Arya Nagarjuna. Then, of course, the Bodhisattva Arideva, and then come down to the Bodhisattva Shantideva, Shivala, and then down to 11th century, Lama Silimpa and Lama Dishati. E essa segunda linhagem, essa segunda tradição de equalização, vamos deixar assim, que foi primeiro passado por Manjushri, depois Arya Nagarjuna, Aryadeva, depois Bodhisattva Shantideva, e também para o mestre Serlimpa e para Atisha. So there, so the tradition that we got, the techniques that we got, it inherited from Lama Atisha de Bangara Jnana. Choje Pandya Atisha. Choje Pandya Atisha. Choje, yeah, his name. Choje Pandya Atisha. Yes. Então, a tradição que a gente recebe, então, ela vem diretamente de Dorji Atisha, de Pankara, que recebeu das duas linhagens, né? E dele, então, é o que a gente recebe agora. Who in turn spent about like 11 months in the ocean to get to Indonesia to receive the teachings from the great teacher Serlimpa. A Atisha passou 11 meses atravessando por mar até chegar na Indonésia para receber esses ensinamentos do mestre Serlimpa. 11 months. 11 months, yes. Okay. 11 meses. And in fact, we organized a retreat. In fact, it was a Singaporean group who organized this retreat in Bodhicitta, particularly in Bodhicitta with emptiness and everything intact. But the title of the retreat is Bodhicitta, which happens almost every year, organized by Singapore Tibetan, TBC, Tibetan Buddhist Center in Singapore. They organize it, and they organize it in different places. One was organized in the Serlimba's place, Indonesia. And we actually went there where Lama Serlimba actually was there, and the Choje Pandya Atisha who received teachings from him. So we went there and did the teaching, practice on Bodhicitta there. It was really, really, really moving experience. Então, todo ano, esse Centro de Budismo Tibetano em Singapura organiza um retiro chamado Bodhicitta, mas eles estudam nesse retiro Vacuidade, Bodhicitta e tudo mais. E cada ano é organizado em um lugar. E aí teve um desses anos que foi organizado justamente na Indonésia, no lugar onde a Atisha recebeu os ensinamentos de Serlimpa. Então eles estudaram, fizeram prática nesse lugar, deve ter sido uma coisa assim, maravilhosa. Total we were about like 82 people. Eram 82 pessoas. Yeah, and so we went there, and because they had this teaching on Bodhicitta, so this is in Indonesia in those days. Just imagine that the place where the people were meditating, the monks were meditating on Bodhicitta, and this great teacher. His other name is Dharmakirti, the Acharya Dharmakirti, and he was teaching there. It's a beautiful moment in those days, and then suddenly it simply disappeared from Indonesia. Totally disappeared. Very sad. Imagina nesse tempo na Indonésia, os monges, todos os praticantes praticando lá com Dharmakirti e naquele lugar maravilhoso, e daí por muito tempo, depois de repente ele simplesmente desapareceu. Era muito triste. And then we went there, we did the teaching, and it was, I just asked all the participants to just mentally communicate without great devotion and respect to the teacher, Acharya Dharmakirti. His name is Acharya Dharmakirti. Okay. So there were now two Acharya Dharmakirtis in the history of the Nalanda practice. So we have to mentally communicate with him with great devotion, that although you have done everything, he was a prince and became a monk and a great teacher.
And you did such great service to the humanity, for the world, for all the sentient beings. But unfortunately, today, all these legacies disappeared from the land where you put all the effort. But we came here all the way from different parts of the world, from India, from Malaysia, from Singapore, from Australia, and from various places, and they who really follow you, they admire your spirit of Bodhicitta for the well-being of all the sentient beings. We came here to tell you that we are to continue the torch of your Bodhicitta for the world. Nishila, the Dharmakirti was not the one from There are two. It was So the one one is from the Indonesia. Geshe Acharya Dharmakirti, and this is the same name, name in Indonesia. Okay. Então, esses monges ali que viviam na Indonésia, que fizeram retiro junto com Geshe lá, eles eram discípulos do Dharmakirti e tudo que eles construíram na Indonésia desapareceu. E então eles tinham essa tristeza, mas aí eles estavam ali praticando, o Geshe lá falou assim, olha, a gente precisa, vocês podem se comunicar espiritualmente com esse mestre, e nós estamos aqui, agora a gente vem de todos os lugares do mundo, da Austrália, da Índia, todos os lugares para cá, para dizer para vocês que nós estamos ajudando vocês a segurar a tocha da Bodhicitta, que vocês possam ressurgir, fazer estudos ressurgir para poder levar para todos os seres. Okay. Jeanne, why did everything disappear in Indonesia? When? Many time ago? Or? So this was in 11th century when the Selimba, the great teacher Selimba was there, 11th century. Okay. Indonesian history, for Malaysian history, I learned that history of the nation was only as old as 400 years. What was before 400 years, nobody knows. And through excavation, they come to, I'm talking about Malaysia. So the great teacher Selimba, he's from Indonesia. Right. And Malaysia, the history is just 400 years, history of the nation. And before that, no clue. I don't know. Excavation tells that it's not Buddhist. Oh, just forget about it. Ok. Eu só não estava entendendo quando que a coisa tinha acontecido. Então, foi muito tempo atrás. E a história que se conhece, assim, na Malásia, só tem 400 anos. Então, a gente não sabe realmente o que aconteceu, como é que isso desapareceu. Você sabe que, no passado, aquele lugar era budista. So, primarily invasion. Então, deve ter acontecido uma invasão ali. Yeah. Brutal invasion and killing, and then conversion. Yeah. So, no point in going in that direction. So with this, the Bodhicitta, the point is that where for each one of us, the real benefit, where we first of all we come to get conviction that there is rebirth. This is itself is a huge topic. Então, o tema nosso aqui é Bodhicitta. Então, para a gente avançar nessa nossa prática, a gente precisa lembrar que, para nós, então, existe o renascimento. Esse é um grande tema para nós. So, so about the brain-mind relationship. What's the relation between these two? This is a huge topic, and I don't want to go into that direction as of yet. We don't have much time. And where you come to get some idea of the rebirth. And the rebirth, then the Bodhicitta, you see that without Bodhicitta, we are always in miseries. Any pain that we go through is somehow related to the opposite of Bodhicitta, which is self-centered attitude and the ignorance. These two things are there, all your pains come to you. So if you really don't want to get away, if you really want to get away from these pains, these two things must be got rid of. Então o Geshe não vai ter tempo de entrar nesse assunto da relação entre mente e cérebro, da história do renascimento, mas o importante é que a gente entenda que existem os renascimentos. E se
se nós não cultivarmos a Bodhicitta, sem a Bodhicitta, a nossa experiência vai ser sempre de sofrimento nesses renascimentos. Porque toda a dor que a gente sente vem exatamente do oposto, da atitude oposta da Bodhicitta, que é o autocentramento e a ignorância. A partir do autocentramento e da ignorância, que são o oposto da Bodhicitta, surge todo o sofrimento. Então, se a gente não quiser passar por esse sofrimento para sempre, a gente precisa cultivar a Bodhicitta. Então. But it doesn't mean that when you have the Bodhicitta, instantly everything becomes, where there's no water, water comes. And where there's a heat, the temperature cools down. Don't expect. Where there's a traffic will stop. You know? Don't expect that. Então, não quer dizer que quando a gente tiver Bodhicitta, então, onde não tem água, a água vai surgir, onde está calor, a temperatura vai baixar, se tem muito trânsito, o trânsito vai desaparecer. Não é isso que significa a Bodhicitta. The people talk about, somebody generated Bodhicitta, and because of which then the very unique flower, which otherwise never seen are born. So are they true? Can be true. But for me, flower born, not born, it's not a problem. It's not an issue. The point is that with the Bodhicitta, the real thing is that just imagine the whole world can be changed if the leaders are like His Holiness the Dalai Lama. That is Bodhicitta. Então, as pessoas pensam, a pessoa que tem a Bodhicitta, ela, na frente dela brota uma flor que nunca brota, que nunca surge. O Geshe fala, isso pode ser que seja verdade, pode ser que não seja, mas para mim não importa isso, né? O que importa realmente sobre a Bodhicitta é que se todos os nossos líderes tivessem a Bodhicitta, seria como ter o Dalai Lama governando todos os lugares. Imagina como seria isso, né? Isso é o que realmente importa. So just see, say, Russia-Ukraine war. For 1 year, how many trillions of money wasted of Russia, of Ukraine, of the European countries? And how many people are suffering? In Russia, Russian people are suffering, let alone the Ukrainians. It's all because of one person's wrong thinking, but there's no Bodhicitta. If there's a Bodhicitta, all these trillions of dollars can be invested for the welfare of the humanity, for the welfare of the world, ecology, animals, human beings, charity, the medical science, researches, education. Então, imagina essa guerra da Rússia e da Ucrânia, né? Imagina o tanto de dinheiro, o tanto de sofrimento, tanto para os ucranianos quanto para os russos, né? Os russos também sofrem com essa guerra. Mas não só isso, mas a quantidade de dinheiro, trilhões de dólares que foram gastos nessa guerra, pela Rússia, pela Ucrânia, pelos países da Europa. Imagina o que não seria possível fazer com esse dinheiro na pesquisa em ciências médicas, na educação, de caridade, para a ecologia, né? Imagina como esse dinheiro poderia ter sido gasto em vez de ser na guerra, né? Tudo por conta de uma criatura que não tem Bodhicitta, de um governante confuso que não tem a Bodhicitta. So sometimes people say that there's a great practitioner in the mountain, and when he came there, then the water, what do you call it? Water stream, spring water came. I would say that yes, of course, these things can happen, no doubt. But what is greater? One spring water comes out, and versus the whole world to peace, which is better. Whole world peace is like millions of streams, where people don't have the water, they get the water, come from one country. All this money otherwise to be spent on the wars can be invested for making the pipelines, water from one country to the other, millions can be fed. Yeah. So this is where the Bodhicitta, with a wisdom, intelligence, like what His Holiness has, this is what we need to do. Então, algumas pessoas dizem que um praticante nosso de uma montanha que pratica a Bodhicitta intensamente fez surgir ali uma fonte de água, né? Uma fonte, né, de água. E isso pode realmente acontecer, mas o que é mais importante, né? É surgir uma fonte de água ou um grande governante, ou todos os governantes terem a Bodhicitta, né? A Bodhicitta sendo praticada pelos governantes, né? Então, em vez de ter guerra, a gente teria milhões todo esse dinheiro gasto na guerra poderia levar água para milhões de pessoas, fazer um aqueduto, existe isso? Um aqueduto.
de um lugar para outro, levar água para todo mundo, o que seria melhor, né? Então... stream, in some cases, spring water. Não só rios, né? Mas fontes mesmo de água, né? Yes, these things happen. Of course, these things happen. When the Bodhisattva passes away or leaves a place becomes so barren. Again, the water dries up. These things happen. Então, essas coisas acontecem mesmo. Quando um Bodhisattva morre num lugar de prática, realmente surge água e as coisas, as plantas crescem. Isso realmente acontece, mas esse é o ponto só. So, the point is that think more broadly, say how to embrace learn how to embrace everybody. Not saying that, you're from which country? Theravada, Buddhist, Theravada, Mahayana, Christian or Buddhist. Not like this. Just, you're a human being. You're a sentient being. You're suffering. So what can I do? Right? Just embrace everybody. This is Bodhicitta. Então, essa atitude, ela não se importa bem se você é de qual tradição mesmo? Theravada, Mahayana, qual mesmo? Você é cristão, você é budista? Não interessa, né? A Bodhicitta, ela abraça todos os seres, porque ela entende que todos os seres estão sofrendo ali. Então, a Bodhicitta abraça todo mundo. Okay, so now these descriptions are very important. Then you will feel that, wow, Bodhicitta, this is beautiful. I agree, Say His Holiness' thinking is extremely broad, very comprehensive, inclusive, not exclusive. Então, a gente ouve essas descrições sobre a Bodhicitta, e isso é muito importante também, porque isso nos inspira. A gente compreende, né? Por exemplo, a visão do Dalai Lama de uma sabedoria expansiva, inclusiva. Ele não exclui ninguém, ele inclui todo mundo, né? Isso é a Bodhicitta. Okay, so now we'll go into the technicalities, not just stories all the time. Então, agora a gente não é... technicalities. We're not going. No, we have to go through the technicalities. We cannot stay in the story all the time. Então, a gente precisa ir para os aspectos mais técnicos, né? E não ficar contando história o tempo todo. Okay, so which do you prefer? The 7th step or the 7 steps or the method equalizing exchanging? Which do you prefer? Ai, que pergunta. Que a gente prefere? A gente prefere o método dos 7 pontos ou o método da equalização? O que você prefere? 7 pontos da causa e efeito ou equalização? Acho que ele vai ensinar um só. Both. That is wise. Okay, so let's we still have like total 2 sessions, 2 solid, maybe 3 sessions. Okay, we can't expect to go into great detail. Otherwise, for the Bodhicitta retreats, full-fledged Bodhicitta retreats, we begin at 5:45 morning. 5:45, 5:45, we are all in the hall for 2 hours. We do the prayers, take the Bodhisattva bow. Then after this 1 hour breakfast, and 9 o'clock we come back again, not 9:30. 9 o'clock we come back. So we have total about like 5 classes plus 3 group discussions. 5 plus 3 is 8. So, but that took like 12 days continuously, not 3 days. Yeah. Então a gente não tem muito tempo, né? Então, no retiro de Bodhicitta, eles começam o retiro às 5:45 da manhã, aí fazem preces, fazem um voto de Bodhisattva, depois tem um intervalo, voltam às 9, e daí eles têm, então, 5 sessões, mais 3 discussões em grupo, em 12 dias, quer dizer. E aqui a gente só tem, sei lá, mais umas horas. Okay. Sure. Okay. So the first we need to, for the equalizing exchange method, there are 9 steps. Então, o Geshe vai explicar o método da equalização. Então, ele tem 9 etapas, esse método. And we need to remember what these 9 steps are. A gente precisa lembrar esses passos todos. If we don't remember the 9 steps, which means that we don't practice. Então, se a gente não lembra os 9 passos, significa que a gente não pratica. If we don't practice, then without remembering these steps, we don't practice. Without the practice, the ground for all the higher, teachings,
tantra, and so all these things are defeated. Purpose defeated. Então, se a gente não lembra dos passos, a gente não pratica, e se a gente não pratica, a gente não tem base para todas essas práticas mais elevadas de tantra e tudo mais. It's like a huge, the house where the foundation is missing. É como se a gente tivesse que quisesse construir uma grande casa sem fundação. And then complications arise. Okay, I don't want to go into complication site. Então, Yeah. a gente vai... Geshe vai explicar as complicações todas, mas vai se complicar. So where the foundation is there, you will never end up in complications. Mas quando a fundação está bem estabelecida, a gente nunca se complica. Okay. And because I'm here just for 3 days, you're right? Why should I go to complications? A gente só está aqui por 3 dias, então por que a gente vai ficar falando das complicações? Yeah. So the 9 steps. The first one is equalizing self and others. Então, o primeiro passo é equalizar eu e outro, e outros. And step number 2, reflecting on the demerits of cherishing oneself. O segundo passo é refletir sobre as desvantagens de apreciar a si mesmo. Number 3, reflecting on the merits of cherishing others. Número 3 é refletir sobre os méritos de apreciar os outros. Number 4, taking the suffering of others with the emphasis on compassion. Número 4 é tomar o sofrimento dos outros com base na compaixão. Number 5, giving happiness to others with the emphasis on loving kindness. Quinto passo é oferecer a felicidade aos outros com ênfase na bondade amorosa. Number 6, actual exchange of self and others. Número 6 é trocar realmente de lugar com o outro. Number 7, special recollection of the kindness of others. Número 7 é Special recollection. A lembrança especial da bondade dos outros. And then number 8, altruism. E número 8, altruísmo. Number 9, bodhicitta. E número 9, bodhicitta. Okay, when you remember these points, once you remember, then on a daily basis, practice, and then you see that your mind keeps expanding. You will feel it. And even this, the mind expanding, it's not that you will feel within 1 year, 2 years. To be very honest, no. I'll not give you a false expectation. Então, se a gente se lembrar desses passos e praticar, a gente vai sentir que a nossa mente se expande. Mas o Geshe não quer dar falsas expectativas para a gente. Isso não vai acontecer em 1 ou 2 anos de prática. And if you don't practice these things, we'll continue to suffer in samsara. E se a gente não praticar, a gente vai continuar sofrendo no samsara. So one time, one of my friends, who attended the Bodhicitta retreat, she said that the Geshe meditation emptiness, I do the meditation emptiness every day after the retreat. And then it's so good. But when I go through practical real life challenges, this meditation emptiness doesn't help. Então, uma vez uma amiga do Geshe que participou de um retiro de Bodhicitta, depois do retiro falou para ele: olha, Geshe, eu faço a prática da vacuidade todo dia, mas quando aparece uma confusão mesmo, um desafio na vida real, essa prática não me ajuda muito. Okay. Then I said that, emptiness meditation, how many years you did? 20 years or 30 years? She said, no. I said, how long? 10 years? She said, no. Then how many years? 5 years? She said, no. How long? The last 1 month. I said, it's just 1 month. I thought you practiced for 20 years and then you're complaining that it's not effective. I say, it's just 1 month. 1 month, the 10 hours every day? I said, no. 10 minutes every day. Right? So the point is that then I told her that if you really want to feel the effect of this meditation emptiness in your real life challenges, then you have to study Acharya Chandrakirti's text on emptiness. Then she asked me, how long will it take? I said, minimum 2 years. And she said, She said, Ayo. Ayo. Yeah. I said,
Okay. Aí eu- Translate. Então, depois essa mulher reclamou, né, que a prática dela de vacuidade não estava funcionando, o Geshe lá falou assim, mas quanto tempo faz que você pratica? 20 anos? 30 anos? Não. 10 anos? Não. 5 anos? Não. Quanto tempo? 1 mês. Fazia 1 mês que ela estava praticando. Aí ele falou assim, mas você pratica quantas horas? 10 horas por dia? Não, 10 minutos por dia. Aí o Geshe falou, bom, 1 mês, 10 minutos, a mulher reclamando, né? Aí o Geshe falou assim, olha, você precisa estudar o livro do Chandrakirti sobre isso e praticar. Aí quanto tempo demora? Ela perguntou. Falou 2 anos. Ela falou, que eu não sei bem o que significa. Mas tipo, não. Then I told her, there are only 2 choices. 2-year IOs or lifelong IO. Then you choose. Aí o Geshe falou assim, ó, tem 2 escolhas. Ou você passa 2 anos falando, what means IO? Geshe lá. IO means very tiring. Ai, não, It's tá too bom. long. Entendi. Então, ou você passa 2 anos reclamando, ou você passa o resto da vida reclamando. Essa é a escolha que você tem. Chandrakirti. Which book of Chandrakirti she's asking? Ajahn Chandrakirti, this you're right. On emptiness, Ajahn Chandrakirti has 2 books. One is the entry into the middle way. Então, é a entrada para o caminho do meio. Yeah. Tem 2 livros. Um é a entrada para o And caminho do meio. auto commentary is also there. Auto commentary, which means commentary by Ajahn Chandrakirti himself, is there. And there are many other commentaries by the E tem um comentário do próprio Chandrakirti sobre esse livro. Mas acho que não tem tradução para português esses livros. Okay. So with this, it'll take time, these practices. The first thing that we need to do is that to see if these practices make sense to you. Essa prática leva tempo. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é perceber se essa prática faz sentido para a gente. For this, you have to learn. Without learning, it'll never make sense to you. Para isso a gente precisa aprender, porque senão nunca vai fazer sentido para a gente. Yeah. So the first one is the whole idea of the Bodhicitta is to cherish others more than oneself. Então, o ponto todo da Bodhicitta é apreciar os outros mais do que a nós mesmos. And as a definition, or as the meaning of what the Bodhicitta is the aspiration to attain Bodhi, to become Buddha for the benefit of all sentient beings. Então, a definição de Bodhicitta é atingir Bodhi, iluminação, para benefício de todos os seres. So this is Bodhicitta. And then how to reach to that level, to be so courageous, to become enlightened for the benefit of all sentient beings. Então, isso é a Bodhicitta, mas como que a gente chega nesse grau tão elevado de atingir a iluminação, de tanto destemor, tão corajoso, de atingir a iluminação para benefício de todos os seres? So for this, primarily, what we need to do is that we need three things. One is that feel this love towards others, other sentient beings, all the beings. Feel this love and affection, number one. Then once you feel the love, then you look at the plight of the sentient beings. Plight means situations of sentient beings, suffering situations of sentient beings. Then number three, the altruism and the goal, how to save them. Three things. Então, para isso a gente precisa primeiro cultivar o amor por todos os seres, cultivar essa atitude de amor e afeto por todos os seres. Daí, em seguida, a gente precisa perceber a situação dos seres de sofrimento, como é a situação deles. E, por fim, o terceiro ponto é a atitude altruísta, né? Ter esse objetivo altruísta com respeito aos seres. Okay, and we see that this is the thing where you are, embracing others more important than yourself. For this is a huge, drastic jump. At the moment, what we do is that just think of ourselves. See, believe it or not, like 90%, minimum 90% of our earnings are spent for your own self. Minimum. Então, quando a gente ouve isso, fala assim, nossa, apreciar os outros mais do que a mim mesmo, pode parecer um salto gigante, né, de saída, assim, pra gente fazer.
Mas então, a gente pode começar a pensar na nossa situação, né? Hoje, possivelmente 90% do que a gente ganha, a gente gasta com a gente mesmo. So in other words, that we have this sense of, the self-cherishing. Então, nós temos essa noção, esse sentido de apreciação de si mesmo, né? So self-cherishing, cherishing yourself more than others. This is the inborn quality of the sentient beings. Isso é, assim, a gente aprecia a nós mesmos mais do que aos outros. Isso é a situação normal das pessoas. And from there, we are trying to move to the next level, to cherish others more than yourself. E a gente está querendo passar para o outro lado ali, de querer apreciar os outros mais do que nós mesmos. It's like they trying to jump from where you are now from ground to the second floor, like. É como querer pular do térreo para o segundo andar. So if you do that, you will fall and you will die. Se a gente fizer isso, a gente vai cair e vai morrer. So we need steps to reach there. A gente precisa de degraus para chegar lá. So the step which connects the two to make things easier is the first one, is equalizing. Instead of saying that you are more important than me, we're all equal. Então, o primeiro degrau para isso, para a gente subir para o segundo andar, seria a equalização. Quer dizer, eu não vou achar que nós somos, que eu sou melhor que você. Nós somos iguais. So for the equalizing self and others, the step number one is equalizing self and others. When you do that, equalizing self and others, on what ground? It should not be that, oh, you are more important than me, And when it comes to the real, so sometimes we tend to be very naive. Some people say that, so meeting with the Dharma, there's, no, everybody's good. I'm the one who is bad. Everybody's good. And then then when you actually confront with the difficult, challenging person, then you lose faith in the Dharma. Because you started from a very superficial ground. There's no ground there. But you create the ground. Então, esse primeiro passo de equalização, ele não é dizer assim, todo mundo é muito bom. Às vezes as pessoas encontram com o Dharma de uma forma muito ingênua, elas começam a pensar assim, as pessoas são todas muito boas, eu é que sou horrível, e daí ficam nessa situação, aí quando elas encontram, acham que isso é o Dharma, né? Mas é uma visão muito superficial. Daí quando elas encontram com uma situação desafiadora, mesmo com uma pessoa muito desafiadora, aí elas acham que o Dharma não funciona, elas perdem a fé no Dharma, que não funciona. So people, when they see His Holiness the Dalai Lama, His Holiness is very special. And then they see that any Tibetan should be like His Holiness, right? Oh, all Tibetans are so good. I said that, don't go to this conclusion. Don't go to such a conclusion. I said that, be very realistic. His Holiness, don't think that everybody's like His Holiness, Of course, His Holiness is there, he's a Tibetan, but it doesn't mean that all Tibetans are like him. We should be very realistic. One point, when you discover the reality, then you may feel that Tibetans are the worst people in the world. Yeah, we should be very realistic. Muitas pessoas conhecem o Dalai Lama, né? Aí vê o Dalai Lama, aquela coisa assim, pensam que todos os tibetanos são como é o Dalai Lama. E não é verdade, né? Então, aí o bicho lá fala, olha, você não, por favor, não tire essa conclusão, porque não é, a gente precisa ser realista, né? Tudo bem, o Dalai Lama é o Dalai Lama, tibetano, mas os tibetanos não são todos como o Dalai Lama. A gente não pode tirar essa conclusão, a gente precisa ser realista. So finally, from what we've learned before, is that your conviction, you should build a conviction. And conviction will come from the change in the cognitive thought process. And change cognitive thought process is possible only through analytical meditation. And what you're doing, these studies, 9 steps, all these things are part of the analytical meditation to give a very sound, stable ground in your Buddhist practice. Então, do que a gente aprendeu até agora, né, a gente pode lembrar que a gente precisa cultivar uma convicção. Uma convicção. E para cultivar uma convicção, a gente precisa transformar os processos de pensamento cognitivo, os processos cognitivos, né? E isso é feito por meio da meditação analítica. Então, todas essas etapas aqui são meditação analítica. E é assim que a gente constrói uma base segura, estável para a nossa prática da Bodhicitta. Okay. So for this equalizing, we are all just equal, don't be too naive.
how we are equal. We have to know that. First, we are equal in ways that we are all, if I ask you, okay, the first is that we are all equal in wanting happiness and not wanting suffering. Então, primeiro passo ali, né, equalização. A gente fala, todo mundo é igual, sim, todo mundo é igual. Não, isso é uma abordagem um pouco ingênua, não é isso? Como é que nós somos iguais? Em que nós somos iguais, né? Então, primeiro ponto que nós somos iguais. Se o Geshe lá perguntasse pra gente, todo mundo quer ser feliz. Todo mundo prefere ser feliz. The next is that we're all equal in having the who said it? Wow. Perfect. We are all equal in having the Buddha nature, the seed of perfection. We're all equal. Então, segundo ponto, que nós somos iguais. Todos nós temos a natureza de Buda, a semente da perfeição. Nós somos iguais nisso também. Okay. Let's say that that we're all equal in wanting happiness and not wanting suffering. I know that, right? It doesn't help. So we have to really put into analysis, and then yes, that's very true. This is the meaning of conviction, that the transformation in your thought process, in your affective, say the feelings should happen. Otherwise, you all know that we're all equal. The law says that everybody is equal in the eyes of the law. But this doesn't mean that people have from seeing the law, then everybody, say from whatever earning that they have, 50% goes to others, 50% me, we're all equal. No, we don't do that. We know that it's in the law, which means it does not really leave an impact in your emotional world. Então, se a gente ouvir assim, todas as pessoas querem ser felizes e não querem sofrer. Eu entendo, sim, com certeza, né? Mas isso não causa uma grande transformação na gente, né? A gente pode achar que sim, mas, tipo assim, todas as pessoas são iguais perante a lei. Tudo bem, eu sei disso, né? Mas se eu precisar, então, dar tudo que eu tenho para o outro, a gente não vai fazer isso. Porque o processo de transformação cognitiva, ele precisa também causar um impacto nas nossas emoções. O processo cognitivo precisa impactar essa dimensão afetiva também. Caso contrário, essa convicção não vem. A gente fica numa compreensão superficial das coisas. Okay. So with this, let's say that in what way this helps us to know that everybody wants happiness, everybody's equal in wanting happiness, but not wanting suffering. In what way it helps us to see things as equal is that just imagine yourself in a situation where everybody's so thirsty. Everybody's so thirsty. And somebody brings there are like 20 people or 100 people, and someone brings a glass of water. What does you drink it? What's your response? Então, imagina como que é compreender que todos os seres desejam ser felizes, se livrar do sofrimento, pode nos ajudar a sentir realmente isso, né? Então, vamos imaginar uma situação. A gente está num lugar onde tem 20 pessoas com muita sede. Aí uma pessoa chega com um copo de água e oferece água para você. O que você faz? Qual que é a sua resposta? Share. Let's share. Okay, this share is when you're not thirsty. Então, você fala isso quando você não está com sede. Vamos dividir, quando você não está com sede. When you're just imagining you are thirsty, you're not really thirsty. Thirsty, when you are, say you are 20% thirsty, you say that, some people may say, let's share. When you're 40% thirsty, you said, I will have it. What about others? Okay, let's share. 60% thirsty, I will have it, right? I said, what about, no, I'll have it. 80%, no way, So depending on what degree of thirst. Então, a gente teria essa resposta, vamos dividir, se a gente não tivesse com sede, né? Se a gente imagina que está com sede, mas não está com sede mesmo, né? Mas vamos supor, se a gente tivesse 20% com sede, alguém chegasse com um copo d'água e você fala assim, tá bom, vou tomar. Aí alguém fala, mas e os outros? Tudo bem, vamos dividir. Aí a gente divide, 20%. 40%. Alguém chega com um copo pra gente, a gente vai tomar e a gente pega para tomar e pergunta para os outros, e os outros? Sei lá, né? Eu vou tomar. 60%. A pessoa chega com um copo d'água, você vai dar aqui para mim. Eu vou tomar. 80% você
dá para mim de qualquer jeito, não quero nem saber dos outros. Toma um copo para você, nem dá conversa, né? Quando a gente não está com sede, é mais fácil a gente ter esse pensamento, sim, vamos dividir. So these are things which should be very realistic. Only when we see the reality, feel the reality, then this practice will become very powerful. For example, like French Revolution, Russian Revolution, where people were going through hunger. Then some bread comes, everybody is raising their hands, right? Well, they are selfish. No, we will share. No, because we don't feel the hunger yet. When you feel this acute hunger, no choice. Even the Buddha gave his life for the hungry tigress who was otherwise about to eat her own small cup, the cups. Yeah. Então, a gente precisa ser realista, né? A gente pensa, por exemplo, na Revolução Francesa, na Revolução Russa, as pessoas estavam morrendo de fome. Aí qualquer pedaço de pão que aparecia, as pessoas pulavam em cima do pedaço de pão, todo mundo levantava a mão para pegar o pão, né? Então a gente precisa ser realista, quanto que na realidade a gente é capaz de sustentar essa atitude de compartilhar, né? Quando a coisa está pegando mesmo. Por exemplo, o Buda, ele foi capaz de oferecer o próprio corpo dele para uma tigresa que estava morrendo de fome, que estava prestes a comer os filhotes dela, né? O Buda ofereceu a carne do corpo dele para alimentar essa tigresa. So how do we know? And one of the easiest way, by which to say that we have the self-centered attitude, is a very easy one. How many of you have taken flight in your life? Raise hands, at least once. Então, uma forma de a gente saber se a gente tem uma atitude autocentrada ou não é fazer essa pergunta: quantos de vocês já pegaram avião na vida? Yes. Okay. Let's say the airplane lands, São Paulo airport, right? And then everybody's alert. Everybody's alert. Then the bell rings, ding, which means now the airplane's ready. You can get up. Everybody will get up, right? And somebody who's the row below you comes in front of you. You'll stare at this person. Everybody gets up, right? And if you don't get up, something's wrong with you. Right? You have to get up. And get up what? So that I go first. And you end up into the baggage claim. Again, you are in the same place. Whether you are the first or the last, you are in the same place. Your baggage may come last. But this is the psychology. Look, totally what? The senseless, right? Totally the irrational. Still, this is the chronic, the self-centered attitude. Então, por exemplo, né, no avião. O avião vai pousar em São Paulo, daí pousa, aí você tá todo mundo com o cinto, né, fechado, e daí quando o avião pousa, toca um alarme que você pode sair, né, que você pode levantar e sair do avião. Aí todo mundo se levanta. E todo mundo quer sair, passa na fila. Se alguém que está atrás de você passa na sua frente, você olha meio torto assim para a pessoa, ninguém pode passar na sua frente na hora de sair do avião, senão você fica bravo, né, com a pessoa. Você quer sair primeiro. Para quê? Para chegar na fila da bagagem e ficar no mesmo lugar, parado, todo mundo parado. E a sua bagagem ser a última, né? Todo mundo, você não deixa ninguém passar na sua frente, mas a bagagem, a sua é a última, você fica lá parado esperando a bagagem. Tá? É uma coisa sem menor sentido. Mas é o que a gente faz, né? Meio esse hábito imbecil, sem sentido, né? So next time you fly, airplane lands, and then you remember, okay, 3-day retreat in Lama Rinchen's, center, 3-day retreat, sit there, and the other people kept baggage like this, and then just observe your mind. How is your mind reacting? Just observe it, right? Don't get up. Just see the mind says, no, you have to get up. Although you're sitting down, but your mind is restless. You feel that. You're getting it? Próxima vez que vocês pegarem avião, vocês façam essa prática. A gente passou 3 dias aqui no Retiro, no centro do Lama Rinchen, esse lugar lindo. Então, o próximo avião que a gente pegar, a gente vai fazer essa prática. A hora que o avião pousar e todo mundo levantar, desesperado para sair do avião, você continua sentado. E observa a sua mente. Seu corpo está lá parado, mas sua mente vai, levanta, vamos embora daqui. Observa a mente. Essa é a prática que a gente vai fazer próxima vez. Okay. So these experiences we have to take in our real life
Dharma practice. Então, essa Very experiência a helpful. gente precisa trazer para a nossa vida prática. Isso é muito importante. And in the sitting, it's so nice. And when you go out, you are the same person. No point. Você fica sentado ali, tá tudo bem. Quando você levantar do avião, você vai ser a mesma pessoa. Não tem problema. Yes. Exactly, yeah. Everybody do just like this. I also do that, A right? gente é quase forçado a se levantar, que nem os outros fazem, né? O outro se levanta, a gente quer levantar também, né? Yeah. That's one of the worst things about this extended living is that even the stewardess are saying, please Sit Yeah. down. down because your plane is not reaching again. Yeah. É. Nobody listens. Nobody listens. They grab the gas and say, please, please. Nobody listens. They Exactly. don't care about others. That's what I feel when I look how they say. All right. That's the worst thing. You put not yourself, but everybody else in this. Exactly, Yeah. exactly. Not the gate, not your bag. Exactly, exactly. Something can Cara, easily Cara, a cabeça de happen. alguém. Yes, O que yes. o Lama está dizendo é que o pior é que, às vezes, o avião chegou, mas ainda não parou no portão. E a aeromoça fala, olha, continuem sentados, porque o avião ainda não parou no portão. E todo mundo não quer nem saber, levanta, já começa a pegar bagagem. Então, você coloca todo mundo em risco, não só você, mas abre o bagageiro com o avião ainda andando, né? Okay, next time, just sit, remember this 3-day retreat, and then observe your mind, how your mind behaves. Just observe it. Observe it. You will see how restless the mind feels. No, 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 no. Get up, get up, get up. No, remember 3-day Bodhicitta, right? Just sit there and see how the mind reacts. This is the play of the self-centered attitude. It's not theory. This is a practical. Theory is when you sit with a nice cup of tea there, with a soft cushion there, and nobody's, hey, don't disturb me. Hey, right? You tell the husband, hey, don't disturb me. I'm in the meditation. Your wife, don't disturb me. And yes, she's meditating. She's meditating. But this is nice. Okay, now I finish my meditation. Now you can do whatever you like. And I finish it there. I receive teaching on Bodhicitta. I receive teaching on Tantra. I receive teaching on this, you know, this. The real test is when you are in these situations. Então, a próxima vez que a gente for para o avião, então a gente já sabe o que tem que fazer. A prática é essa, né? Porque essa que é difícil. Chegar na nossa casa e falar para o nosso marido, ó, marido, você não me perturba que eu vou meditar. Você fica quieto que eu vou meditar, não me perturba. E daí a gente para, faz a meditação, tranquilo, levanta e fala, tudo bem, agora você já pode fazer as suas coisas porque eu já acabei minha meditação. Isso é fácil, né? O duro é não se levantar dentro do avião, a hora que o avião para, e todo mundo começa a querer sair correndo do avião. Então, essa é a nossa prática real. É na hora que a coisa está acontecendo. So so this, it was like, I think about like 50 years ago, when the Tibetans, the first came in exile in India, and India also, a very new democratic nation. So there was one great teacher, incredibly great teacher. Just you meet him, and you could feel the warmth. And he, because he's a very incredibly great teacher, respected teacher, he has students accompanying him. And in those days, every way was very, say the Tibetans, who just came from, they fled, escaped from Tibet in India, and Indian government has been so kind to render, you know, asylum to Tibetan people there. And even India was also a, you know, newly independent country, and it has to take care of its own people, still taking care of the Tibetan people. And so that time that the trains, nowadays people are all going in the AC train and so forth. In those days, no, these are real luxuries. And it was, everybody has to struggle in the, what you call it, the third class train, where everybody just get in there. And then whoever has the muscle, you get the seat. If you don't get a muscle, you don't get the seat. And you have to travel for like 2 days, 3 days travel. And this great teacher, he was so really respected teacher. His students are all very young, and when the train comes, all the students, they rush there to reserve a seat for the teacher. And then they will say, sir, please come now.
And all the people, the Indians, Tibetans, they're all rushing there. And the teacher would tell these monks, they're all very young, with the, very strong. Macho. Yeah, they create space for the Rinpoche. And the teacher said, who are these people? Who are these people? So these students, they come to know what the teacher is saying. These people, they are coming with us. And they will say, they are this, and they will say, they don't understand what the teacher is saying. They will say, yes, sir. I said, they're also going to the same place with us? Yes. So they also need seed. Not only me, they also need seed. And so, yes. Then, all these monks, young monks, they have to retreat, come back, stay with the teacher, and the rest will go in. The teacher goes last, he doesn't get seed, it doesn't matter for him. This is the real practice. This is a practice. Quando os tibetanos conseguiram escapar da Índia, né, e foram para a Índia recebeu super gentilmente, mas a Índia também era um país recém-independente, também estava se construindo, assim, e era muito difícil conseguir pegar um trem, as pessoas... Era meio que um luxo, todo mundo se apertava nos vagões de terceira classe, assim, dos trens, que era, imagina. E quem sentava era quem tinha músculo para sentar, porque conseguia abrir espaço para sentar, né? E tinha esse professor muito querido, maravilhoso, super respeitado, com muitos alunos. Aí eles foram pegar um trem para ir para algum lugar, e os alunos, os machos, saíram na frente, assim, para poder abrir espaço para o professor sentar, para conseguir um lugar para o professor sentar. Aí quando o professor viu aquilo, ele falou para os alunos, escuta, essas pessoas estão aqui com a gente, né? Então. Elas estão indo para o mesmo lugar que a gente, né? Então. Elas também precisam sentar, não é? Então. Também, né? Aí, então, vamos deixar as pessoas sentarem. Então, os alunos se retiraram, assim, deixaram as pessoas entrar, se sentar, e o professor entrou por último. Então, o grande professor aquele. Esse é o grande praticante. Essa é a nossa verdadeira prática. É nesse momento. Okay, we'll stop here. I will come back at 11:30. Então, a gente vai parar agora, a gente volta às 11h30.